Olá, boa noite. Que todos nós sejamos bem-vindos ao Centro Espírita Emmanuel, a Casa de Jesus. E é muito bom nós estarmos aqui, nesta casa de oração. E nós todos já estamos dando início ao nosso tratamento. Porque a música, ela tem o poder de nos tocar. Nós nos exprimimos e muitas vezes prestamos mais atenção. Amor, eu vou agradecer, pode deixar. Obrigada, tá? Nós prestamos mais atenção na música do que na própria palestra. Porque a gente canta com o nosso sentimento aquilo que está no nosso coração. E a gente, é como Santo Agostinho fala, quem canta, reza duas vezes. E uma das últimas músicas que o coral cantou foi Escudo. É uma belíssima música evangélica. E ela é interessante porque ela fala assim: pois tua palavra é viva, é força, escudo para os que nele creem. Né? Escudo para as pessoas que creem no Senhor. E nós temos esse poder valioso da palavra. Quando alguém nos fere, quando alguém nos distrata, nos desrespeita, nós podemos fazer por meio da palavra, por meio da oração, não mais o revide. Mas a gente pode externalizar o bem. Essa é a diferença, porque nós somos agentes transformadores. E não pessoas instintivas. Éramos guiados pelo nosso instinto quando nós fomos criados, né? Porque Kardec vai questionar a espiritualidade que nos traz o conhecimento do plano espiritual. Todos nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. Isso lá no nosso início. Nós não sabemos quando fomos criados. O que nós temos condições de saber é que nesta atual existência terrena, nós não podemos mais ignorar o Evangelho de Jesus. E nós não somos mais simples, no sentido de não termos vivências e experiências e conteúdos. Todos nós aqui, todos nós. Temos condições de vir aqui à frente e darmos testemunhos da nossa existência, as nossas dificuldades, tropeços, mas também das nossas conquistas e vitórias, não é? Então nós não somos mais simples, nós já temos conteúdos, nós já temos forma. Ora, bons conteúdos, ora, conteúdos onde erramos, e todos nós. Mas Jesus, ele não escolhe. Tanto é que quando ele veio, ele não pegou os bons, os perfeitos. Ele foi chamando, né, Pedro, que construiu, que depois ele fala, e tu que és a rocha, constrói a minha casa, no coração do irmão. O que Pedro fez? Nos instantes finais, Pedro negou Jesus 3 vezes. Será que eu ainda nego o Senhor nesta atual existência? Será que hoje eu neguei Jesus? Então nós vamos aqui trazer um sonho de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo foi um médium mineiro. E é interessante que ele se torna espírita depois dos 20 e poucos anos. Até então ele era um homem cristão, né? Tinha lá suas boas atitudes, um homem correto, mas quando ele ouve então falar do espiritismo, ele começa a estudar e segue a doutrina espírita, tá? Isso lá em 1920, 1930. Certa noite, ao se deitar, Eurípides Barçanufo, ele foi se desprendendo do corpo físico e ele se percebeu em volitação. Como se ele estivesse sendo transportado, teleguiado por mãos amorosas.
E assim ele se deixa levar, até que em dado momento ele chega num lugar muito bonito. Uma campina verdejante, onde havia muita harmonia, muita paz. E ele se sente bem ali. E ele vai caminhando, percebendo tudo que estava naquele ambiente. E ele vê ao longe assim uma luz. E aí ele vai de encontro àquela luz. E ao se aproximar, ele se percebe diante de uma pessoa. E aquela pessoa o atrai, até que então ele se depara diante de Jesus. Quando ele percebe que é Jesus, ele para. Ele tem receio de continuar, porque não se sentia digno de estar diante do mestre, mas também não tem coragem de voltar, porque era uma oportunidade única. E aí ele fica alguns instantes ali, mas é como atraído pelo amor de Jesus, ele segue. Quando ele se aproxima mais de Jesus, ele percebe que o mestre está chorando. E aí ele fala assim: mestre, choras? E Jesus não responde. Passado alguns minutos, Eurípides Barçanufo reitera, ele faz novamente a pergunta: mestre, por que choras? Choras pelos descrentes do mundo? E aí Jesus então olha bem para Eurípides e fala assim: não, meu filho, não choro pelos descrentes do mundo. Esses nós devemos muito amor. Eu choro pelos que conhecem o Evangelho, mas que não coloca em prática. Nesse momento, então, Eurípides retorna ao corpo físico e trabalha conosco até hoje. Esse sonho está lá pela psicografia de Chico Xavier no livro A Vida Conta. E é interessante, porque tem dois pontos que nós podemos destacar aqui deste sonho. Primeiro é o encontro com Jesus. Você já teve um encontro com Jesus? Você já se viu próximo de Jesus? Onde que Jesus está? Antes a gente via mais, hoje em dia até que não tem tanto, mas tinha uns adesivos assim, que a gente via nos carros, dizendo: Jesus está voltando. Será que não é mais adequado nós falarmos assim: eu estou voltando para Jesus? Porque nós vamos aprender com a espiritualidade benfeitora que Jesus não voltará, porque ele já está. Jesus é o governador do orbe terreno. Ele governa. Ele é o Cristo responsável pelo planeta Terra. Nós vamos aprender, isso é muito esclarecedor na doutrina espírita. O Cristo, ele participa da formação. Ele é uma inteligência angélica, ele é um co-criador em plano maior. Nós espíritos terrenos, somos co-criadores em plano muito, mas muito, muito menor. Mas nós somos também co-criadores. E outro ponto que a gente destaca desse sonho de Eurípides Barçanufo: será que eu já conheço o Evangelho e coloco em prática? E é interessante porque quando a gente canta música, as músicas aqui, todas elas para Jesus, né? E é muito bonito que hoje o coral cantou para Nossa Senhora, que já é um passe, né? Nossa Senhora é fantástica, maravilhosa. Ela poderia estar em outra esfera, mas por amor está conosco, nos cuidando, nos amparando com o seu manto sagrado de amor. Então, eu coloco em prática. Será que hoje, 10 de março, terça-feira,
As minhas palavras foram mais de otimismo, de esperança, de fé, de positividade, ou foram palavras contrárias? Será que hoje, a pessoa que me fechou no trânsito, eu xinguei, eu desejei o mal, ou eu falei, vai em paz, passa meu filho? Será que hoje, a hora que eu fui ao mercado, à venda perto da minha casa, ao açougue, eu consegui respeitar aqueles que estavam ali? Porque isso faz a diferença. Isso é colocar em prática o Evangelho de Jesus. E olha que interessante, porque aqui no Livro dos Espíritos, é um livro que Allan Kardec, o homem que organizou, ele não é o fundador do Espiritismo, ele deixa isso muito claro para nós. É o homem que organizou o conhecimento trazido pela espiritualidade, regida pelo Mestre Jesus. Mas o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, Kardec vai perguntar assim: as leis divinas, o que são as leis divinas? Concorrem a alguma outra coisa que não seja somente o procedimento moral? Será que a lei divina vale somente para dentro das casas cristãs? Para as casas de oração? Será que eu só recebo a cura aqui? Será que o meu tratamento é só aqui? Dentro desta casa? Ou nos templos evangélicos, nas igrejas católicas, protestantes, adventistas? Será que a lei de Deus só funciona ali? É isso que Kardec está perguntando. O que você acha? Quem que criou as leis da natureza? Foi o homem? Quem que criou a água? Os elementos que compõem a água? O ar? A terra? E olha, quem vai nos ensinar isso é Emmanuel, o Espírito que dá nome a esta casa. Está lá no livro A Caminho da Luz. Então Deus ordena, Deus cria uma lei única, maior, que rege tudo. E a partir dessa lei, as inteligências angélicas, entre eles Cristo, Jesus, vão co-criar. Então, a lei divina é uma lei a lei natural é uma lei divina. E nós temos dentro do nosso corpo, não é? Nós nascemos, primeiro nós somos gerados no ventre materno. Há todo um desenvolvimento, tanto do feto quanto da mulher, que precisa da presença masculina, Há todo um desenvolvimento, há um ciclo. O feto nasce, a criança nasce, precisa do cuidado. Isso não é uma lei? Se estende para nós e se estende para o universo. Então, quando nós falamos que eu, você, todos nós aqui, somos co-criadores, nós somos responsáveis pela nossa vida. Deus nos dá essa tarefa de administrarmos a nossa vida. Então não é o outro, eu preciso do outro. Eu preciso dos trabalhadores mediúnicos para que eu faça o meu tratamento aqui. Mas os médiuns precisam da espiritualidade, que precisa de Jesus, que vem de Deus. Então nós precisamos uns dos outros. Mas a partir do momento que eu recebo, que vem, eu preciso internalizar. Eu preciso acreditar. Então o que eu recebo aqui, eu tenho que dar continuidade fora daqui. Fora.
Por isso que Kardec pergunta: mas será que as leis divinas só concorrem para a parte moral? Será que as relações entre as pessoas fora das casas cristãs não são regidas por essa lei divina? Será que se eu não tiver respeito pela natureza, está tudo bem? Eu não sou uma administradora também das leis da natureza? E nós estamos vivendo isso. Se eu cometo excesso, se eu passo dos limites, se eu desrespeito as leis da natureza, que são leis divinas, eu tenho as consequências. Quais são as consequências? Falta de água, enchente, inundações, não é? Se eu desrespeito o limite do outro, o que que tem? Guerras, violências, agressões, e não somente físicas, agressões verbais, e essas muitas vezes nos ofendem, e nós levamos muito tempo para nos desfazer delas. Então, quando Eurípides fala para nós do sonho, né, que Jesus está chorando por aqueles que conhecem o Evangelho, mas que não colocam em prática, quando eu internalizo isso e busco fazer no meu cotidiano um Evangelho, eu vou me autoconhecendo, não é? Eu vou descobrindo o que me faz bem, o que eu posso contribuir para a vida do próximo, o que faz mal, e posso cooperar na lei divina. De que forma eu posso cooperar? Fazendo bem. Não fazendo bem somente para mim, mas fazendo bem para o próximo. E olha que interessante, porque neste momento, a espiritualidade que está nos atendendo, a todos nós aqui, encarnados e desencarnados, ele sabe o que está no nosso coração e no nosso pensamento. Mesmo que eu esteja distraída com o barulho da chuva, a espiritualidade não está deixando de me atender. Está me atendendo. Mas eles esperam que nós, que eu, que você, estabeleça com eles essa união. Que comungamos da lei divina para a melhora. E que quando sairmos daqui, darmos continuidade. Então, nos policiarmos, sermos vigilantes com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com as nossas palavras, com o que eu ouço, com o que eu falo. Ah, mas o outro não tem nada disso e está vivendo muito bem. Ótimo para ele. Mas o que você quer para a sua vida? Você quer conhecer, pôr em prática o Evangelho de Jesus? E quando nós nos conhecemos, no início é dolorido. Porque eu vou me deparando com os meus defeitos, com os meus vícios emocionais, com a minha teimosia, com o meu egoísmo. E vou percebendo muitas vezes isso me adoece. Porém, quando eu estou no propósito da transformação, eu vou me desfazendo dessas amarras. Então nós vamos vivendo melhor. Não para o outro, mas para eu mesma. E aí tem um ditado da Madre Teresa que fala assim: seja você a diferença que você quer ver no mundo. Seja você o início do bem. Seja você o início de estender a mão e dar o perdão. Né? E é bonito, a gente sempre fala isso aqui. André Luiz
O Espírito Conhecido está lá, é de graça no YouTube, nós podemos assistir o filme Nosso Lar, da psicografia de Chico Xavier. E ele fala assim, mas é muito difícil eu perdoar, porque ele me ofendeu. Como que eu vou perdoar? E a espiritualidade fala assim, André Luiz, o perdão começa com a oração. Horas de ação. Todo dia, você pedindo para que isso se desfaça do seu coração, tire essas amarras, você vai abrandando, até que chega um momento que quando você pensar naquela situação, naquela pessoa, você não sinta mais esse ranço, esse rancor. Você começa a perceber que a pessoa erra assim como você. E que esse veneno você não está mais alimentando, porque você decidiu perdoar. Então, o perdão é algo que nós damos, mas que nós somos os primeiros beneficiados. É assim como a maledicência. Quando eu começo a vigiar o que eu estou falando, o que eu estou ouvindo, e não estou dando sequência a uma fofoca, a uma maledicência, eu não sei a fonte daquela informação, eu estou fazendo uma diferença, porque aquela maldade está acabando quando chegou em mim. E o Divaldo Pereira Franco, médium baiano, ele fala, o mal que me faz mal, não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque este me torna mal. Então é uma palavra atravessada, é uma atitude, é um olhar, é uma displicência, é eu estar aqui no Centro Espírita Emmanuel e não aproveitar essa oportunidade. Ah, mas eu fui lá, não sei, parece que não surtiu muito efeito. Mas você está integrada? Você está integrado com a espiritualidade? Você está disposto a dar continuidade no trabalho que vai além daqui? E não é seguir somente os requisitos que estão no tratamento, né? Que a gente segue, né? O repouso, a alimentação, mas é a oração constante, é o bom pensamento, são as boas palavras, é praticar o Evangelho de Jesus. E muitas vezes nós falamos assim, ah, mas eu não sei, a minha vida é tão simples, a minha vida é cuidar de casa, é cozinhar, é ser do lar. Existe uma tarefa mais árdua do que essa? Existe uma tarefa mais árdua do que você cuidar de um familiar? Você está ali, inteira, com paciência, disposta, honrando, colocando em prática a lei divina? Porque às vezes eu quero algo assim grandioso. E na verdade Deus está me dando uma tarefa que eu sou capaz de fazer. E eu falo, não, mas isso é muito simples. Mas é no simples que as coisas se revelam grandiosas. Quando eu começo a fazer o simples, isso é da lei divina. É da lei divina. Deus vai aproximando situações, pessoas, onde você pode levar um testemunho, uma palavra boa para aquela situação. Ou somente a sua presença já é um grande ensinamento. E olha só, a resposta que a espiritualidade dá quando Kardec pergunta: se a lei divina é somente para a parte moral,
E a espiritualidade vai responder assim: todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Olha que interessante, porque às vezes a pessoa tem um conhecimento admirável, mas ela não sabe colocar em prática. Começa a ficar soberba, arrogante, se distancia. E aí nós vamos falar do Mestre. Jesus, que é o Espírito ungido, ele era arrogante? Ele discriminava? Ele atendia a todos nós. Então que todos nós nessa noite possamos estar em comunhão com o Mestre Jesus. Ok? Que todos nós tenhamos paz de Jesus e amor de Maria. Que assim seja, graças a Deus.